Hola chicos y chicas, sean bienvenidos a más una clase de la Trilla en Lengua Española. En nuestra clase de hoy vamos a hablar de trama, tragédia e comédia. Então, estudantes, eu começo perguntando a vocês. Vocês sabem a definição desses termos? Então, galerinha, trama, tragédia e comédia são aspectos da língua como um todo, tanto língua portuguesa, língua espanhola, que podem ser abordados de diferentes ângulos ou aspectos. Cada país tem seu contexto, tem suas obras, tem os seus aspectos. E na aula de hoje nós vamos abordar dentro do contexto da língua espanhola. Indico você, estudante, a explorar nossa plataforma e também estudar esse conteúdo do ponto de vista da língua portuguesa. Lá também vai ter aulas com a professora Daniela Ximenes, que também vai explorar essa temática e dentro de um aspecto mais contextualizado com a nossa língua portuguesa. Mas na aula de hoje aqui nós vamos abordar aspectos da língua espanhola. Vamos lá, slide na tela. Entonces tenemos ahí drama, tragedia y comedia, perdón, que como ya he dicho, ¿no? Es un aspecto, son aspectos, o sea, aspectos no plural, de la lengua española. O sea, hay obras en la tragedia, en drama y comedia. ¿Por qué son conceptuados de esta manera? ¿Ustedes saben? Vamos a saber. Empezamos por la definición de drama. Entonces, drama es una forma narrativa que incluye elementos de conflicto, trama y personajes. Está concebido para ser representado em cena. Então, galerinha, ela tem personagens, ou seja, o drama também, se você for escolher aí uma tipologia textual, é a tipologia narrativa. Nós temos os personagens, temos o enredo, temos o espaço, ou seja, temos todos os elementos da narrativa. E por que se conceitua como drama? Porque são feitas, né, são hechas em capítulos, ou seja, tem uma continuidade. Então você faz um capítulo, depois faz outro, ou seja, é como se produzem as novelas. As novelas são inspiradas nesse tipo de representação artístico-literária. Então, uma novela gravada nos diversos canais, ela tem os capítulos, né? Então, esses capítulos fazem, ao todo, ela se tornar uma novela. É como aqui no drama. Então, é feito em capítulos que tem suas cenas. Só que isso não é gravado ou reproduzido de forma audiovisual. Não a princípio, quando foi criado. Era feito em livros. Então, você fazia os capítulos, você fazia cenas em livros. Vamos a continuar. Então, temos aí um autor representativo de drama, Federico García Lorca, escritor, murió en agosto de 1936 por fascistas españoles en la Guerra Civil Española. Entonces, él es un vanguardista de la generación del 27. As suas obras, galerinha, tem traços aí surrealistas, né? São aspectos literários, como eu disse, tanto você se trabalha nas artes como na língua portuguesa, né? São aspectos que vale a pena você também assistir essas outras aulas para entender esses aspectos. Nós estamos abordando em si, contextualizando dentro da língua espanhola. Então, Federico García Lorca aí foi um representante do drama. Vamos à continuação aqui. Então, temos la tragedia. Un género teatral que retrata suceso grave y conflicto moral, que suele culminar en desenlace desdichado. Se centra la lucha del héroe contra fuerza adversa, que pode ser interna, como um dilema moral, ou externa, como el destino. Então, galerinha, como nós já falamos, né, essas obras, elas também podem ser representadas no teatro. Tá? E no teatro, esses capítulos, essas cenas, elas ganham vida, porque aí você já coloca os atores para interpretar, né, o livro. Então você cria a obra, você cria as cenas, você cria os capítulos e você representa no teatro.
E assim surge a tragédia, que tem esses aspectos de conflitos morais, sociais, essa questão de você ter um final ali que meio se caminha, né, por um final trágico, entendeu? Então, nós temos que refletir nessa questão a partir de um ponto de vista literário e teatral. Continuando, aí temos um autor, Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo reconocido del siglo de oro español por sus obras teatrales. Exploraban temas como el amor, el honor, el destino y la religión. Então aí Pedro Calderón de la Barca, né, ele explorava, ele adaptava, ele trazia para o teatro e escreveu várias peças teatrais que exploravam esse gênero teatral que é a tragédia. Então, dentro da tragédia figuravam temas como o amor, a honra. Então, ele trouxe essa perspectiva, ele foi um dramaturgo, ele produzia e ele mesmo, junto com, né, aquelas pessoas que foram escolhidas ali para representar, traziam essa perspectiva, essa representação de suas obras que envolviam a tragédia. Agora temos comédia. Comédia é um gênero dramático que se caracteriza por sua intenção de provocar a risa. Puede abordar situações cotidianas, exagerando aspecto humorístico da vida e suele terminar com um tono optimista. Então, eu coloquei para vocês, né, um exemplo clássico aí, que muitos de vocês estudantes conhecem, porque apesar de ser um pouco antigo, mas ainda é representado, ainda tem as reexibições, tem no YouTube, que é El Chavo del Ocho. El Chavo del Ocho, uma obra de Carlos Roberto de Bolaños, conhecido como Chespirito. Ele trouxe essa perspectiva da comédia numa visão mais contemporânea. Apesar de a comédia ela ter surgido aí no período moderno, mas ela foi readaptada, né, e esse exemplo aí del Chavo del Ocho, ele traz essa perspectiva contemporânea, explorando temas aí do cotidiano. Quem já assistiu aí A Vila do Chaves, pode perceber que são temas do dia a dia, como relações entre família, relações sociais ali exploradas como a pobreza, a marginalização e outros aspectos que são trabalhados dentro da série do Chaves. E podemos perceber que apesar de trazer esses temas sociais, sempre tem essa perspectiva do fazer rir, né, de trazer esse lado mais humorístico da questão. Um autor clássico aí, né, bem antes do Chaves, claro, Tirso de Molina, deixou 300 comédias que se imprimiram em 5 partes. Então, esse autor aí, Tirso de Molina, aí tem uns exemplos, né, na Santa Juana, La Ninfa de Cielo e El Burlador de Sevilha. São obras reconhecidas mundialmente, foram escritas aí no século XVII e com essa perspectiva de comédia. Claro que no caso de Tirso de Molina, essas obras elas não foram representadas no teatro, não à época. Claro que depois, hoje a dramaturgia, o teatro, ele pega essas obras e reescreve, readapta e interpreta ela nos palcos. Então, galerinha, vamos aqui ao resumo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Trabalhamos na aula de hoje drama, tragédia e comédia. Falamos aí que são aspectos literários, que são aspectos teatrais, são representadas em palcos, são adaptadas também para essa modalidade. Algumas delas, a maioria são escritas, claro, primeiro em livros, para poderem ser representadas depois no teatro e até na televisão, como é o caso do El Chavo del Ocho. Então, indico a vocês, deixei uma atividade aí na plataforma para vocês consolidarem a aprendizagem e também vejam as outras aulas, as outras matérias de linguagens que também trabalharão essa temática. Então é isso, galera. Hasta pronto!